Você sabia que o livro de Salmos ele é subdividido em 5 livros? Sim, na verdade, todo mundo conhece que existem 150 salmos. Mas, tradicionalmente, para os filhos de Israel, o livro dos Salmos é dividido em 5 porções diferentes. Hoje a gente vai analisar um pouco do Salmo 41, o último da primeira série de Salmos. E você vai entender um pouco dessa curiosidade e de outros temas relevantes. Continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist, como a gente já informa sempre, estamos trabalhando cada um dos 150 salmos. Mas, como eu falei na introdução, você sabia que são 5 livros? Assim como a Torá é dividida em 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, o livro de Salmos também é subdividido em 5. Mas, assim como a Torá, também não são 5 livros iguais de 30 capítulos, né? 30, 60, 90, 120, 150. Não, a primeira seção já é demonstrada com 41 capítulos. Por que disso? Bom, como curiosidade, né? Cada uma das sessões está aparecendo aqui. A primeira sessão vai do Salmo capítulo 1 até o Salmo 41. A segunda sessão vai do Salmo 42 até ao Salmo 72. São 31 salmos compostos por Davi e por outros personagens que fazem parte desse segundo livro. O terceiro livro de Salmos vai do Salmo 73 até o 89. São 19 salmos. Quarta porção vai do Salmo 90 até o 106. São 17 salmos. E a quinta porção é do Salmo 107 até o 150. Então, fazendo aí 150 salmos que fazem parte do livro principal que é chamado de Tehilim. A gente já viu que os salmos foram compostos não apenas pelo rei Davi, mas por outros personagens, e ao longo dos estudos nós vamos ver aí alguns desses personagens, porque eles escreveram salmos tão relevantes para a nossa vida. Os salmos também eles são subdivididos em diferentes categorias. Se você olha a primeira porção, basicamente até o 41 aqui, a gente vai ver muitas vezes Davi e sua luta contra os ímpios, né? A sua dificuldade em aceitar a prosperidade dos ímpios, a dificuldade de ver a traição das pessoas. Então a gente tem muito essa ligação. Outros salmos eles vão estar ligados a diferentes momentos da vida do rei Davi e também do povo de Israel. No Salmo 41 especificamente, a gente vai ver um aspecto muito importante, que é a reflexão sobre as experiências de pessoas pobres e enfermas. Quando a gente se depara com pessoas numa menor condição financeira do que a nossa, ou numa condição de debilidade física, a gente para refletir e tomar consciência de quão perto Deus está do homem, inclusive nas circunstâncias mais desesperadoras que o homem possa passar. Devemos aproveitar essas situações, como uma rica oportunidade que Deus nos dá de nos conectarmos com o Criador de uma forma especial. Pode ver que toda vez que você passa por uma situação de grande dificuldade, de angústia, de aperto financeiro, de saúde, ou pela morte de um ente querido, ou por qualquer situação que te cause angústia, você naturalmente tende a se conectar mais com Deus. E a tendência nossa é também o contrário. À medida que a gente evolui financeiramente, à medida que a gente tem a restauração da nossa saúde, o ser humano tende a se afastar de Deus, o que obviamente é muito triste. Deixei de falar, né, que cada uma das sessões dos Salmos, né, dos 5 livros de Salmos, eles sempre vão terminar com Amém e Amém. Né? Essa é uma curiosidade a mais. Eu vou falar mais a respeito disso no final do vídeo de hoje. Continue até o final para você entender um pouco mais, tá?
Vamos então analisar as palavras do salmista Davi. Hoje, mais uma vez, eu tenho esse outro livro de salmos aqui que nós vamos utilizar como parâmetro. O livro da edição Vengrovsky. Esse aqui, ele está em espanhol, né? E ele traz para nós versículo por versículo e traz a tradução abaixo de cada palavra do hebraico, o que nos ajuda a entender melhor, né? Salmos 41, então, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Salmos 41, versículo 2º, primeiro e segundo, ele nos diz assim: ao mestre do canto, um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele que atenta para o debilitado. Atenta para o debilitado. Você olha para o necessitado. No dia do seu infortúnio, o Eterno o livrará. Bom, o que a gente tem aqui de comentário rabínico acerca disso? Avraham ibn Ezra foi um rabino muito influente. Ele viveu mais ou menos ali por volta do ano 1100. E ele nos ensinou que aquele que reflete, que faz introspecção sobre as experiências do pobre e dos enfermos, torna-se consciente dos extremos da vida, das dificuldades e das partes boas da vida que nós passamos e percebe que Deus é quem nos ajuda. Isso é óbvio que essa reflexão traz para nós muito mais condição de mantermos a nossa vida sempre conectada com Deus. Sabe aquelas pessoas que sempre estão buscando a sinagoga, buscando a presença de Deus, quando elas estão num momento de dificuldade, mas melhorou, elas se afastam? Esse tipo de pessoa, ela é fraca, frágil espiritualmente, né? E nós devemos buscar fortalecer a nossa relação com Deus, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos agradáveis. Isso está de acordo, por exemplo, com a palavra do sábio lá em Eclesiastes. Você já deve ter lido Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Nos diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Ora, como o sábio rei de Israel vai nos falar que é melhor ir num lugar onde há luto? Sim, porque ali isso nos obriga a refletir sobre a nossa frágil condição humana. Quando você vai numa festa, está todo mundo se divertindo e muitas vezes na diversão as pessoas se afastam de Deus, se esquecem de Deus, tornam-se viciadas em diversão, em prazer, e elas não aprendem as lições da vida. Um outro aspecto relacionado a isso está nas nossas próprias orações diárias, matinais, no Shacharit. Todos os dias nós fazemos uma bênção logo no início. Se você tem o Sidur, a gente tem esse Sidur aqui que nós utilizamos sempre e você pode adquirir aí. Vai aparecer o endereço para você adquirir pela internet. Olha só, na página 18 nós dizemos assim: Elo Devarim. Estas são as coisas cujo limite a lei não fixa. Qual é a primeira coisa que a lei não fixa? O ângulo do campo que deve ficar reservado para os pobres dele colherem. A primeira coisa está ali, o ângulo do campo que era deixado. A gente tem o exemplo disso no livro de Ruth, na Megilá de Ruth, quando a gente vê que Boaz era um homem rico e ele deixava as espigas dos campos para os pobres. E ele falou para os seus discípulos, para os seus servos, que eles deixassem uma porção maior para Ruth, porque ela era sua parente, porque era uma jovem dedicada, e ele veio posteriormente a se casar com Ruth, foi abençoado, Ruth igualmente abençoada, e da descendência deles veio o rei Davi, que compôs os salmos, né? Olha a relação do pobre, né? Um pouco mais à frente, nessa mesma bênção, a gente fala assim: são estes os mandamentos dos quais, praticando-os, o homem colhe os proventos neste mundo e fica o principal na vida futura. E aí ele vai falar de visitar os doentes e ajudar as pessoas, acompanhar um féretro, acompanhar um sepultamento. Então, por que a gente acompanha um sepultamento? Por que Eclesiastes capítulo 7 fala de melhor ir numa casa onde há luto? Porque acompanhar um sepultamento é você fazer um ato de bondade para com uma pessoa
que não vai ter como te ressarcir. Um morto não tem como te abençoar. Mas você, prestando a sua homenagem, a sua honra e comparecendo, trazendo conforto aos enlutados, você começa a refletir mais sobre a sua própria fragilidade da vida e vai se aproximar com certeza da presença de Deus. Tá? Isso também está de acordo, por exemplo, com o que está escrito naquilo que é chamado de Brit Hadashah, ou Novo Testamento. Se você ler na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala assim: a religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Visitar órfãos, viúvas, pessoas que estão passando por necessidades. Quando você visita essas pessoas, quando você se dedica a refletir sobre a sua vida, você vai, obviamente, valorizar cada vez mais as bênçãos que Deus faz vir sobre você e, com certeza, vai te aproximar mais do Criador. Tá? Olha quanta lição já nesses primeiros 2 versos, né? Vamos ler agora o versículo 4, Salmos 41, versículo 4 nos diz: na enfermidade o Eterno lhe dará amparo, seu leito guardará quando uma doença o acometer. Mesmo no momento em que a sua enfermidade, a sua doença se tornou mais aguda, quando todo o seu repouso, a sua tranquilidade foram transformados. É isso que está falando o Salmo. Deus está presente. Urash, grande rabino francês, ele explica, ressalta aqui, que é nesse momento que vemos que nas maiores dificuldades, Deus sempre vai estar ao lado do tzadik, do justo, do piedoso, daquele que procura andar em conformidade com a Torá, andar em conformidade com as leis de Deus, daquele que procura se compadecer do pobre, daquele que procura refletir sobre a sua vida espiritual. Então, quanto mais a gente buscar a presença de Deus, com certeza, mais nos nossos momentos de dificuldade, quando toda nossa tranquilidade for tirada de nós, mais nós sentiremos a presença de Deus a cuidar de nós. Versículo 5 agora, Salmo 41, nos fala assim: eu pedi, concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura a minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Agora eu vou trazer o comentário de um outro grande rabino chamado Radak. Ele viveu também ali na Idade Média, mais ou menos no ano 1100. E aí, Radak afirma que os nossos pecados, os nossos sofrimentos, vêm por causa do pecado que atinge o mais profundo da nossa alma, mais dentro de nós. Toda pessoa deve implorar a Deus para curar a enfermidade em si, e não apenas os seus sintomas físicos. Sabe quando a gente tem uma dor de cabeça constante? O pessoal chama de enxaqueca. Uma dor de cabeça constante. Ai, ora por mim, eu tenho uma dor de cabeça constante. Para a maioria das pessoas, o segredo está em tomar um remédio. Talvez dipirona, paracetamol, qualquer coisa nesse sentido. E aí sempre vai ter ali na gaveta, ali no cantinho, na cabeceira da cama, uma caixinha de comprimidos para você, quando você tem a dor de cabeça, você poder relaxar. Isso vale para quem tem insônia, isso vale para quem tem qualquer outra enfermidade, né? A pessoa começa a acreditar que o remédio ele é bom porque você não sente mais a dor. Só que não cura a enfermidade. Uma dipirona não vai curar a sua dor de cabeça. Ele apenas vai tirar o sintoma da dor. E isso também tem a ver com a nossa vida espiritual. Assim também acontece com os nossos pecados. Precisamos tratar a enfermidade. Como é que a gente trata a enfermidade? Pedindo perdão? Ok, isso é o remédio paliativo. Mas corrigir os nossos erros para que a alma possa cessar em sua dor. Para que nosso corpo possa não mais refletir a dor do pecado. O rei Davi mesmo fala: o meu pecado está sempre diante de mim.
A gente precisa, na nossa vida espiritual e na nossa vida material também, tratar a enfermidade, não apenas os sintomas. Tá? Quando você trata o sintoma, passou a dor de cabeça, não significa que você está curado. Quando você trata o sintoma, fui lá e pedi perdão, agora está com o coração em paz, não significa que você curou-se do seu pecado. Mas curar também é mudar, resolver, agir diferente, tratar o seu pecado de uma forma diferente, abandonar o pecado para seguir numa vida de Torá. Seguimos mais um pouco no Salmos 41. Vamos ao versículo 6 e 7 agora. Eles nos falam assim: meus inimigos, olha que interessante isso que está escrito no Salmo. Meus inimigos só me desejam o mal. Quando perecerá e quando será erradicado o seu nome? É o que eles dizem. Se vêm me visitar, são insinceros. Maldade lhes preenche o coração, e ao sair, só notícias más divulgarão. Será que isso tem a ver com a sua vida? Novamente, o comentário de Irash, o grande rabino, vai nos dizer que aqueles que nos visitam quando passamos por momentos de dificuldade e fingem ser compreensivos, quando na realidade essas pessoas possuem intenções obscuras e pensam naquilo que irão dizer pelas nossas costas. Você está na sua casa, enfermo, passando por uma dificuldade, ou você está no hospital, a pessoa vai lá te visitar. Puxa, que triste, que difícil, eu lamento muito a sua dor, eu estou aqui e tal, conte comigo, né? Conte comigo se você precisar. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo? Ela está ali só vendo o quão mal você está, para depois sair falando mal de você. Tá vendo? Ele vai morrer, tá vendo? Tal coisa, tá vendo? É castigo, eu fui lá. E daí depois ele vai se engrandecer, ele vai falar: olha, no seu momento de dor, eu fui lá, eu estava lá te apoiando. Como são as pessoas, né? Como é que é triste que haja esse tipo de pessoa, pessoas assim, capazes de visitar um enfermo só para depois se certificar de quão mal a pessoa tá, quão perto da morte a pessoa tá, e daí sair propagando mentiras, propagando maldades contra o enfermo. E essas mesmas pessoas, como eu já disse, elas propagam uma falsa intenção de mostrar misericórdia a nós. Que triste que haja esse tipo de pessoas. É preciso que a gente saiba identificar as pessoas, tá? Identificar o espírito que está nas pessoas. Muitas vezes, pessoas com má índole, com má intenção, irão se aproximar de nós. Cabe a nós estarmos atentos e não permitir, obviamente, que pessoas de más intenções venham se aproximar de nós, mesmo no nosso leito de dor. Tá? Seguimos no versículo 11 agora. E olha que interessante a resposta àqueles nossos inimigos que vêm nos visitar nos momentos de angústia. Salmo 41, 11 diz: mas tu, ó Eterno, compadeceste de mim. Levanta-me e lhes darei a resposta merecida. Qual é a resposta certa a se dar diante dos nossos inimigos? Davi aqui nos mostra que, mesmo quando Deus demonstra claramente que tem misericórdia de nós e nos restaura, essa é a melhor resposta a se dar diante dos homens maldosos. Nada. Aqui vale uma reflexão muito importante na nossa vida. Até que ponto vale a pena responder às pessoas? Provar que alguém está errado. Não, eu vou fazer essa pessoa engolir o que ela falou. Eu vou provar que ela está errada. Até que ponto vale isso na nossa vida? Até que ponto isso é realmente relevante? O silêncio e a bondade divina deve ser o bastante para nós. Na Brit Hadashah está escrito, né? A minha graça te basta. Acredite que a gente não tem que provar para as pessoas que elas estão erradas. Quando as pessoas se levantam contra nós e nos ofendem e atiram pedras contra nós e falam coisas, ainda que nos visitem no hospital para ver se a gente está realmente morrendo,
a melhor resposta é acreditar que Deus nos cura. E quando Deus nos cura, a gente seguir a vida e deixar essas pessoas para lá, gente. Deixe essas pessoas para trás. Cada vez que você volta a ter conexão com esse tipo de pessoa, o mal volta a estar em torno de você. Pare, reflita bem a respeito disso. Será que você não está respondendo em demasia aos questionamentos de pessoas que não gostam de você? Essa é uma reflexão aí, né? Seguindo, agora sim, a gente vai pegar esse outro livro, né? O outro livro que eu sempre utilizo, né? O Rabino Chaim Kanievsky. As reflexões do Rabino Chaim Kanievsky dentro dos Tehillim. Salmo 41, versículo 12 e versículo 13. Ele nos fala assim, o salmista: saberei assim que te comprases em mim e que, portanto, não triunfará sobre mim o meu inimigo. Incólume me sustentará e, em tua presença, me manterás para sempre. O Rabino Chaim Kanievsky, ao abordar esse versículo, ele traz uma nova interpretação baseada na Guemará, no Tratado de Shabat 149b, que ensina que aquele cujo companheiro foi punido por sua causa não pode entrar na presença de Deus. Olha só, se alguém foi punido por nossa causa, nós não podemos entrar na presença de Deus. A palavra yará, nesse versículo aqui, ela traz o construto, né? A sua parte ali no final, orá, que significa ará? Lashon ha'ará, a língua má. Urá aqui é mal. Por isso saberei que o Senhor me deseja, que nenhum mal cairá sobre o meu inimigo em meu favor. Somente por isso merecerei que tu me terás mantido em pé diante de ti, em sua presença para sempre. Para ficar bem claro isso, para você entender o que Chaim Kanievsky está dizendo a respeito desse verso, existe uma oração antes de dormir, e ela está no Siddur. Mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês o Siddur da editora Sefer que nós utilizamos. Na página 224, a prece antes de dormir, ela nos ensina assim: eu perdoo a todo aquele que me magoou e me zangou, ou que me fez mal, tanto ao meu corpo como à minha propriedade, à minha honra e a tudo que eu possuo, tanto contra a sua vontade ou com a sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como com ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Isso faz com que a gente consiga manter a nossa conexão com Deus. Como diz o Rabino Chaim Kanievsky, aquele cujo companheiro foi punido por sua causa não pode entrar na presença de Deus. E quando a gente faz essa prece antes de dormir, imediatamente a gente conecta com o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Página 224 do Siddur. Que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Eu quero ter um coração limpo diante de Deus. Eu não quero desejar o mal, mesmo para a pessoa que fez mal para mim, sem querer ou premeditadamente, tanto com palavras como com ações. Não importa o mal que a pessoa tenha feito, eu não vou pedir pela morte dele. Eu não vou pedir que Deus o castigue, mas que Deus tenha misericórdia, como Ele tem tido misericórdia de mim. Esse é um segredo para a gente poder andar na presença de Deus continuamente. Agora sim, nós vamos à parte final do Salmo, que diz, verso 14, bendito seja o eterno Deus de Israel para todo sempre. Amém e amém. A palavra amém aqui, explica o Rabino Chaim Kanievsky, ela é repetida 2 vezes porque ela conclui o livro do Tehillim. Apropriado fazer essa repetição para marcar a conclusão de uma sessão do Tehillim. Então, como a gente já viu, existem 5 sessões de Tehillim e elas sempre vão terminar com uma bênção. Bendito seja o Senhor, amém e amém. Que Deus possa nos abençoar, amém e amém. E essa é apenas mais uma curiosidade aí que vai nos mostrar cada um dos 5 livros do grande Salmo, grande livro do Tehillim. Bom, quanta curiosidade e quantas lições, né? Eu quero que você coloque aí
nos comentários qual a lição mais importante que você aprendeu no Terrilim de hoje. Coloque aí, compartilha comigo qual a lição que você aprendeu. Ou o que foi mais relevante para você? Foi aprender essa curiosidade sobre os 5 livros dos Salmos? Foi aprender sobre como responder às pessoas? Foi aprender sobre ter cuidado ao receber pessoas nos nossos momentos de angústia? Foi aprender sobre a nossa conexão com o pobre? Enfim, você que vai refletir e você que vai colocar aí nos comentários. Isso é muito importante para o canal, a gente lê todos os comentários e a gente vai ficar muito feliz se você chegou até aqui no vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, vou pedir para você, por favor, de deixar o like aí no vídeo, tá bom? Isso ajuda-nos a tornar o nosso canal relevante na vida das pessoas e que mais e mais pessoas possam aprender sobre o caminho da Torá, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, saúde e força sempre. Shalom. Tchau.